és bem-vindo aqui em nosso coração. Toma direção, Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Estou de pé na presença do Rei, sua glória está aqui, seu amor liberta-me. Estás aqui, Senhor, no trono de louvor, sua presença me curou, fascinado estou. Então sopra em nós, sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Nós te queremos, Deus. Mais que tudo te queremos. Ansiamos por ti, amado da minha alma. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, o teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, o teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Oh, que se abram, que os céus fechados se abram, o teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus.
o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus. Eu abro meu coração, eu abro sim meu coração para que entre o Rei Jesus. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei. Eu abro meu coração. Isso, igreja, erga a sua voz mais alta e diga: para que entre o Rei, para que entre o Rei. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei. Ele é o Rei da Glória. Eu abro meu coração. Quem é o Rei da Glória? Quem é? É Jesus, Jesus. Ele é o Rei, Ele é o Rei. É Jesus, Jesus. Quem é o Rei? Quem é o Rei? Quem é o Rei? Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? É Jesus. Oh, quem é o Rei? Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? É Jesus, Jesus. Ele é o Rei. Para que entre o Rei Jesus, Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração. Glória a Deus. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela noite que tivemos. Muito obrigado, ó Deus, por termos chegado até aqui. Ó Deus, muito obrigado, ó Deus, pelo privilégio, a honra que temos de estar aqui na Tua casa, adorando o Teu nome com liberdade. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Continua na direção deste culto. Que Teu Espírito Santo continue tendo plena liberdade de agir em nosso meio. Fala agora aos nossos corações através da Tua palavra. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. 2 Coríntios capítulo 8. Vamos ler a partir do versículo 1. 2 Coríntios capítulo 8. A partir do versículo 1. E se você quiser, depois de ler, continuar com a Bíblia aberta, pode continuar. 2 Coríntios capítulo 8, a partir do versículo 1. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia, no meio da mais severa tribulação. A grande alegria e extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Assim, recomendamos a Tito, visto que ele já havia começado,
que completasse esse ato de graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Amém? Os irmãos podem sentar. Glória a Deus. Irmãos, vamos falar hoje de manhã sobre contribuição financeira. Contribuição financeira. Paulo está falando aqui nesse texto de contribuição financeira. Deixa eu explicar aqui o contexto desse texto que eu li, o contexto do texto. Os crentes, irmãos, os crentes de Jerusalém estavam passando por dificuldades financeiras muito grandes, devido a 3 anos de fome que tinha acontecido em todo o mundo, mas principalmente naquela região de Jerusalém e arredores. E essa fome e essa época de dificuldade, de fome, afetou a igreja em Jerusalém bastante. E Paulo era um homem que se preocupava com a questão espiritual, mas ele também olhava para a questão humana, a questão social. E ele decidiu arrecadar uma oferta entre as igrejas, uma oferta para os crentes de Jerusalém, ou para a igreja em Jerusalém. Ele decidiu arrecadar essa oferta. E nesse texto que nós lemos, ele está se dirigindo aos crentes de Corinto, falando sobre essa oferta, porque ele queria que a igreja de Corinto, os crentes de Corinto, participassem dessa contribuição financeira. E é disso que ele está tratando aqui nesse texto. E ele está usando como exemplo, ao falar aos crentes de Corinto, ele usa os crentes da Macedônia como um exemplo a ser seguido na área de contribuição financeira. Os crentes, irmãos, ou as igrejas da Macedônia, que Paulo está se referindo aqui, eram as igrejas de Tessalônica, da cidade de Tessalônica, da cidade de Filipos e da cidade de Bereia. Eram as igrejas, algumas igrejas da Macedônia, a que Paulo se refere. E ele está falando para os crentes de Corinto que eles deveriam seguir o exemplo dos crentes da Macedônia, que cooperaram de uma maneira muito eficaz na oferta que ele estava recolhendo para os crentes de Jerusalém. E aqui nesse texto, irmão, nesses versículos que nós lemos do versículo 1 ao 7. Nesses versículos aqui, nós podemos tirar alguns princípios de contribuição financeira. Qualquer tipo de contribuição financeira. No caso aqui, era uma contribuição financeira para ajudar aos crentes necessitados de Jerusalém, da igreja em Jerusalém. Mas esses princípios aqui servem para qualquer contribuição financeira. Serve para qualquer contribuição financeira. Então nós vamos ver alguns princípios. Se você estiver aí com a sua Bíblia aberta, você vai seguir aí pela sua Bíblia. O primeiro princípio, irmãos, que nós observamos aqui, é que Paulo, ele diz que a contribuição financeira é uma graça de Deus concedida a nós. Os irmãos vão observar nesse texto que nós lemos, que Paulo sempre se refere à oferta, chamando a oferta de uma graça de Deus. Ele fala da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Quando ele fala isso, irmãos, ele está se referindo às ofertas da igreja da Macedônia. Ele chama de
a graça de Deus. Ou seja, Paulo está nos ensinando que contribuir é um ato da graça de Deus, é um ato de graça. E o que é graça, irmãos? Graça é um favor imerecido. É um favor que Deus faz por nós que nós não merecemos. E Paulo está dizendo que as igrejas da Macedônia haviam recebido de Deus essa graça abundante. Isso é importante, irmãos, nós entendermos, porque aí Deus está nos dizendo que quando nós contribuímos, quando nós ofertamos, não é um favor que nós estamos fazendo a Deus, mas é um favor que Deus está fazendo a nós. Quando nós ofertamos, quando você oferta, é você que está sendo favorecido. Amém? Quando você oferta e eu oferto, nós é que estamos sendo favorecidos. Por isso, quando você ofertar, a partir de hoje, você vai dizer: Senhor, muito obrigado por esse favor que o Senhor está me fazendo. Amém? Quando você ofertar, contribuir, diga isso, viu? Senhor, muito obrigado, porque eu não mereço essa graça. Eu não mereço essa graça. É um privilégio que Deus está te dando em contribuir. Irmãos, isso pode parecer, né? Poxa, pastor, eu nunca tinha pensado nisso. Eu achava que eu estava fazendo um favor para Deus. Pelo contrário, Deus está fazendo um favor por você. Quando você contribui, isso é uma graça. E os crentes da Macedônia, irmãos, pegaram isso, entenderam isso, que quando eles estavam contribuindo, eles estavam sendo alvos do favor de Deus. Você agradece a Deus por esse favor? Agradeça, viu? A partir de hoje, agradeça ao Senhor. Diga a Deus: muito obrigado. Muito obrigado, porque o Senhor está permitindo que eu contribua. Deus, muito obrigado por essa graça maravilhosa na minha vida. Então vamos entender que a contribuição não é favor. Você não está fazendo nenhum favor para ninguém. Você não está fazendo nenhum um favor para Deus. Você não está fazendo nenhum favor para a igreja. Você não está fazendo nenhum favor para o pastor. É Deus que está te fazendo um favor. É a graça de Deus que está na tua vida. E aí você vai orar nessa manhã: Senhor, dai-me mais graça. Amém? Dai-me mais graça, Senhor. Eu quero receber desse favor. Então, irmãos, a contribuição é uma graça concedida a Deus. Antes de mais nada, irmãos, eu esqueci de falar que com relação a essa questão de contribuição financeira tem dois extremos. Um extremo, o primeiro extremo é o seguinte: não se fala em dinheiro na igreja. Falar em dinheiro é pecado. Isso é um extremo. O outro extremo é desvirtuar o assunto. Irmãos, tem muitos pregadores que a gente chama de picareta, que arrancam dinheiro do povo para si mesmos. Aí são os picaretas do púlpito. E muitas igrejas, irmãos, se transformaram em balcão de comércio. Se vende de tudo. Até vassoura estão vendendo. Para varrer demônio. Não pode, irmãos. Aí já é outro extremo. E olha, irmãos, em qualquer assunto, seja uma pessoa equilibrada. Evite os extremos. Satanás já gosta dos extremos. Ou ele quer que você fique num extremo, ou ele quer que você fique em outro. Qualquer dos extremos para Satanás é bom. Para Satanás é bom que não se fale em dinheiro na igreja. Para ele é muito bom. E para Satanás também é bom que se use de malandragem nessa questão do dinheiro, como muitos estão usando aí. Mas nós somos crentes equilibrados, amém?
Agora, isso não serve só para contribuição financeira não, viu, irmãos? Serve para todo o assunto. Diga para quem está ao seu lado, vamos ser crentes equilibrados, irmãos. A falta de equilíbrio, irmão, no meio do povo de Deus tem sido terrível. A falta de equilíbrio. Irmãos, vamos ter equilíbrio nos assuntos. Vamos ter equilíbrio, vamos ver qual é a posição equilibrada. Nem para o extremo, nem para o outro. Qualquer extremo é ruim, irmãos. Qualquer extremo em qualquer área da vida é ruim. Nós temos que ser pessoas equilibradas. Então, qual é o primeiro princípio? Diga assim, a contribuição é uma graça que Deus me concede. Segundo, sim, deixa eu ver aqui o versículo 1, repetir o versículo 1. Olha o que é que Paulo diz. Também, irmãos, queremos que estejam informados. Ele queria informar a igreja de Corinto a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Ele está falando aí da oferta da igreja da Macedônia. Segundo princípio está no versículo 2. Qual é o segundo princípio, pastor? É esse: circunstâncias difíceis não são desculpas para deixar de contribuir. Vou repetir. Circunstâncias difíceis não são desculpas para deixar de contribuir. Versículo 2 diz o seguinte, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Irmãos, os crentes da Macedônia, eles não contribuíram porque eles eram ricos. Eles contribuíram apesar de serem pobres. Vou repetir, viu? Pega isso aí, Os crentes da Macedônia não contribuíram porque eles eram ricos. Eles contribuíram apesar de serem pobres. As igrejas da Macedônia, irmãos, estavam passando por dificuldades extremas na área financeira. E Paulo, inclusive, fala da profunda pobreza deles. Por que, irmãos, estava tendo essa situação na igreja da Macedônia? É porque, irmãos, naquela época, quando a pessoa se tornava crente, os bens dela eram tomados. Os bens da pessoa eram confiscados pelo governo. Quando ela dizia que ela era crente, os bens dela eram todos tomados. E ela perdia o emprego. E ninguém queria mais dar emprego para essa pessoa, porque a pessoa era crente, cristã. Então, sem emprego, com os bens confiscados, muitos cristãos da Macedônia ficaram pobres. Foi por causa disso. Mas apesar da pobreza, eles não deixaram de contribuir. E eles, irmãos, não deram do que lhes sobrava. É fácil dar do que sobra, irmãos? Sim ou não? É fácil dar do que sobra? Está sobrando? Não. Eu vou dar. Mas os crentes da Macedônia não deram do que estava sobrando, mas apesar do que lhes faltava, eles deram. Amém? Mesmo eles tendo falta, eles não se omitiram na contribuição. Os crentes da Macedônia, irmãos, eram generosos, apesar de estarem passando por dificuldades financeiras. Glória a Deus. Irmãos, quando eu chegar no céu, eu vou me reunir com os crentes da Macedônia. Eu vou ter uma reunião só com eles. Eu quero passar um dia conversando com esses crentes da Macedônia. É um exemplo. Irmão, se tem um exemplo de contribuição na Bíblia para nós, são os crentes da Macedônia. São os crentes da Macedônia. Porque apesar da extrema pobreza deles, eles não se omitiram na contribuição. Não se omita, viu, meu irmão? Você pode estar passando por tribulação, por aflição, como os crentes da Macedônia estavam. Você pode estar passando por dificuldade financeira, mas não se omita nessa área.
Porque circunstâncias difíceis não são desculpas para deixar de contribuir. Vamos todos dizer? Circunstâncias difíceis não são desculpas para deixar de contribuir. Porque, irmãos, quando experimentamos a graça de Deus em nossa vida, nós não vamos usar as circunstâncias difíceis como desculpa. Não vamos usar. Pelo contrário, nós vamos sim contribuir. Porque a graça de Deus vai estar na nossa vida. Então, eles estavam passando por muita, Paulo diz, por causa de muita prova de tribulação. Não era pouca não, era muita. Aqueles crentes da Macedônia estavam sendo bastante atribulados. E estavam em extrema pobreza. Mas eles manifestaram abundância de alegria. Glória a Deus. Não havia igreja mais alegre do que a igreja da Macedônia. Glória a Deus. Irmão, você entrava numa igreja da Macedônia e via aquele povo alegre, cantando, pulando, dançando. Rapaz, que igreja é essa? Essa igreja, os crentes tão pobres, eles estão passando por tribulação. Os bens deles foram confiscados. A maioria desse povo aqui está desempregada, mas eles estavam abundantemente alegres. Palmas para Jesus, glória a Deus. Irmãos, que maravilha. Que igreja abençoada essa da Macedônia. Que igreja abençoada, irmãos. Essa igreja, irmão, chamou a atenção do apóstolo Paulo. E olha que para uma igreja chamar a atenção do apóstolo Paulo, não devia ser fácil não, viu? Mas essa igreja, irmãos, Paulo pegou como exemplo. Será que Deus pode pegar você como um exemplo de contribuição? Hein? Você é um exemplo de contribuição? Será que Deus pode usar você e dizer para outros crentes, olha, sigam o exemplo desse fulano aqui, porque esse irmão, esse meu filho aqui, rapaz, ele é um exemplo de contribuição. Os crentes da Macedônia eram famosos naquela época pela contribuição. Eram famosos, irmãos, todo mundo conhecia a graça de Deus nas igrejas da Macedônia, porque eles contribuíram apesar da grande dificuldade financeira. Por isso Jesus elogiou aquela viúva que deu uma oferta bem pequenininha, colocou lá umas moedinhas no gasofilácio. Por quê? Ela contribuiu na sua extrema pobreza. Amém? E ela foi elogiada por Jesus. Tem outro princípio, viu? Terceiro, outro princípio aqui nesse texto. Devemos contribuir por iniciativa própria. Amém? Vamos ler o versículo 3 e 4. Porque, Paulo dizendo, posso testemunhar. Porque posso testemunhar que, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma, o que, irmãos? Como é que está aí na sua Bíblia? De forma voluntária. Tem Bíblias que dizem assim, por iniciativa própria. Outras Bíblias dizem assim, com toda boa vontade. E tem Bíblia que diz, de livre vontade. Olha o versículo 4. Pedindo-nos com o quê? Insistência. A graça, a palavra de novo, a graça de participarem dessa assistência aos santos. Irmãos, os crentes da Macedônia, Paulo, por favor, deixa a gente contribuir, Paulo, por favor. Amém? Irmãos, Paulo não forçou não. Paulo não disse, vocês são obrigados, vocês vão ter que contribuir, senão o pau vai comer aí. Não. Eles pediram, irmãos, a Paulo para contribuir. A nossa contribuição, irmão, tem que ser de boa vontade. Amém? Você contribui de boa vontade? Tem que ser por iniciativa própria. Tem que ser de livre vontade. Existem, irmãos, maneiras da gente contribuir. Eu vou dizer 3 maneiras aqui, mas só uma é certa.
Quero ver se vocês acertam qual é a maneira certa. Primeiro, você pode dizer: eu não quero, mas preciso contribuir. Você pode dizer: eu não quero, mas devo contribuir. E a terceira: eu quero e vou contribuir. Amém? Vou repetir, viu? Tem aqueles crentes que dizem assim: eu não quero, mas preciso, né? O pastor está falando. Qual é o jeito? Segundo, eu não quero, mas devo. Está na Bíblia. E aí eu devo, né? Eu sou crente, eu devo. Mas tem a terceira que é a correta. Eu quero contribuir. Eu vou contribuir de todo o meu coração. Não é porque está na Bíblia, não é porque... Não, é porque eu quero e desejo contribuir. Amém? Irmãos, alguém pediu a Marta, Jesus pediu a Marta, para ela derramar aquele perfume caro sobre ele? Hein? Jesus disse assim: Marta, vai lá, pega o perfume caro lá que você, né? Aquele dinheiro que você está guardado, viu? Vá lá, as suas economias, viu? Da vida inteira, vá, pega as suas economias, compre lá um perfume, né? Bote num vaso de alabastro e venha aqui me ungir, viu Maria? Foi assim, irmãos? Como é que foi? Ela fez o quê? De maneira voluntária. Que a sua oferta seja voluntária, amém? Que você venha alegre aqui a ofertar, que você venha contente, amém? Glória a Deus. Pouco, glória a Deus foi pouco. Glória a Deus, irmão. Você devia estar alegre agora porque eu estou falando desse assunto. Você devia estar pulando de alegria aí. Oba, o pastor está falando de oferta. Oba, glória a Deus. Irmãos, nós devemos contribuir por iniciativa própria. Sabe o que está escrito lá em 2 Coríntios 9, 7? Logo depois do capítulo 8 vem o 9, 7 diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade. Por quê? Deus ama a quem dá com alegria. Paulo está dizendo aos crentes de Corinto: olha, eu não quero contribuição com tristeza não, viu? Eu quero que vocês contribuam com alegria. Amém? Contribua com alegria, irmãos. Contribua com alegria. Não com tristeza. Não com constrangimento. Não porque eu tenho medo, pastor. Se eu não contribuir, né? Vai lá que o pastor depois me chama de ladrão lá do púlpito, eu não quero. E vai lá que um carro me atropela, tem uma maldição na minha vida, meu filho fica doente. Ô irmão, não é por isso. Não é por medo. Embora, irmãos, às vezes Deus faz algumas coisas, viu, que para chamar a atenção da pessoa. Pastor Aparecido sempre conta esse testemunho. Na época ele trabalhava num comércio ali no Largo 2 de Julho. Pastor Aparecido, antes de ser pastor, ele era comerciante. Hoje ele é pastor na nossa igreja lá em Euclides da Cunha. E aí, irmãos, teve um ano lá, foi final de ano. Ele vendeu muito, né? Dezembro, novembro. E aí, irmãos, ele estava com dinheiro, né? Dinheiro mesmo, vivo. E aí ele não deu o dízimo, não botou não deu dízimo, não deu o dízimo. E aí, irmãos, ele foi abordado na rua. Você sabe aqueles golpes que tem aí na rua? Os golpes chegam a pessoa, né? Olha, eu sou do interior, olha, e tal, eu não sei como é que mexe em banco, o senhor pode me ajudar? Aí o Aparecido crente, né? Claro, vou te ajudar. Irmãos, deram um golpe nele. E o dinheiro que ele tinha, né, sonegado para o dízimo, o ladrão levou todo. Se não dá para Deus, o diabo vai tirar. E até hoje ele conta esse testemunho, mas ele se lembra disso.
Aí ele disse que a partir daquele dia ele decidiu ser dizimista fiel. Mas irmão, você não vai esperar isso acontecer com você, vai? Diga para quem está ao seu lado, você vai esperar isso, irmão, acontecer com você? Você quer que Deus apronte uma dessa para você? De maneira nenhuma, pastor. Mas eu vou dar com alegria, amém? Glória a Deus. Quarto princípio. Antes da doação financeira, vem a doação da própria vida. Amém? Versículo 5. Olha o que diz versículo 5. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus, deram a si mesmos primeiro ao Senhor e depois a nós. Irmãos, quando o nosso coração é de Jesus, o nosso bolso também é. Amém? Quem aqui o coração já é de Jesus? Então vocês estão dizendo o quê? Que o bolso de vocês também é. Amém? Olha, irmão, porque quem já entregou o coração verdadeiramente a Jesus, já entregou o bolso. Não é verdade? Você já entregou o bolso. Seu coração é de Jesus. Os crentes da Macedônia, sabe por que os crentes da Macedônia, irmãos, ofertaram de uma maneira generosa? Porque a vida deles já tinha sido tomada por Jesus Cristo. Eles estavam cheios da graça de Deus. Irmãos, e quando um crente está cheio da graça de Deus, ele é um contribuinte fiel. Porque a fidelidade de Deus, a graça de Deus se manifesta na fidelidade financeira. Quando um crente é cheio da graça de Deus, ele contribui, irmãos, não tem como. Ele sente o desejo, ele quer contribuir. É natural isso. Então, não é surpresa, irmãos, não é de admirar que os crentes da Macedônia contribuíram de uma maneira tão generosa, porque o apóstolo Paulo diz aqui que eles primeiro entregaram a vida deles a Deus. Você já entregou sua vida a Deus verdadeiramente? Se você já entregou sua vida a Deus verdadeiramente, você não vai ter problema de contribuição. Você não vai ter problema nessa área. Isso aí vai ser tranquilo para você. Esse assunto não vai mexer com você. Esse assunto vai ser até alegria para o teu coração. Toda vez que você ouvir falar de dinheiro, pregação de dinheiro, de dízimo na igreja, você vai ficar muito alegre, porque você não tem problema com isso. Você é tranquilo nessa área. Você é um contribuinte. Não é verdade? Amém? Amém. Olha, a questão é, você já entregou sua vida totalmente a Deus? Deus já é o Senhor da tua vida? Deus já é o Senhor do teu dinheiro? Amém. Pastor, eu dou os 10%, 90% é meu. Quem disse? 100% é de Jesus, amém? Amém. 100% do que nós temos vem do Senhor. Glória a Deus. Então peça a Deus, se você está com dificuldade nessa área, diga assim: Deus, eu quero me entregar totalmente a Ti. Eu quero entregar todo o meu coração a Ti, Jesus, para que eu não tenha problema mais nessa área. Esse é o segredo, viu? É o segredo dos crentes da Macedônia. Quinto princípio: avanço em outras áreas da vida cristã não é garantia de avanço na contribuição. Presta atenção nisso aqui. Vou repetir. Avanço em outras áreas da vida cristã ou da vida espiritual não é garantia de avanço na contribuição. Irmãos, os crentes de Corinto, por isso que Paulo está falando com eles eram meio lerdinhos nessa área de contribuição. Eles eram devagar nessa área. Agora, irmãos, vocês sabiam que em outras áreas os crentes de Corinto eram assim? Vamos ver versículo 7? Versículo 7. Olha o que está escrito aqui. Versículo 7. Mas como em tudo vocês manifestam a abundância. Irmãos, a igreja de Corinto era uma igreja abundante. Em que, pastor? Na fé. Amém. Que bom, né, irmãos? Uma igreja abundante na fé. Amém? Eles eram abundantes na fé. O que não faltava naquela igreja, irmãos, era a fé.
Tinha crente ali cheios de fé. A maioria da igreja tinha fé, tinha uma fé. Eles eram abundantes em que mais? Hein? Na palavra. Ah, meu irmão, ninguém passava eles na palavra não. Eles conheciam bem a palavra de Deus. Na palavra, o que mais? No conhecimento ou no saber. O que mais eles eram abundantes? Em toda a dedicação eles eram abundantes. Em tudo, irmãos. Em tudo eles eram abundantes. Até financeiramente, viu, irmãos? Porque ao contrário dos crentes da Macedônia, os crentes de Corinto, tinham dinheiro, viu? Estavam em boa posição. Porque Corinto era uma cidade que prosperava comercialmente, muito próspera comercialmente. Corinto, irmãos, os crentes de Corinto não tinham muito problema não. Lá não havia muita perseguição dos romanos. Era uma cidade que, não tinha muita perseguição. Então os crentes não perdiam seus bens. Era mais fácil ser crente em Corinto do que na Macedônia, muito mais fácil. E os crentes lá prosperavam. Agora olha o que é que Paulo diz, irmãos. Olha o que é que Paulo diz, continuando. Esperamos que também nesta graça, que graça é, Paulo está falando? Hein? Nessa graça, que graça é? De contribuir, irmãos. Contribuir. Vocês manifestem o quê? Abundância. Irmãos, aqueles crentes de Corinto eram crentes cheios do Espírito Santo e tal, e cresciam na fé, mas não eram abundantes na contribuição. Talvez você seja um crente evangelista, você faz missões, você vai agora para o Euclides da Cunha, você profetiza, você é maravilha, crente top e tal, 5 estrelas, mas na contribuição você está fraco. Deus está te dizendo nessa manhã, você precisa se fortalecer nessa área. Você precisa se fortalecer nessa área, porque uma coisa não compensa a outra, viu? Nós já pregamos sobre isso aqui. Obediência numa área não compensa desobediência em outra. Você tem que ser obediente em todas as áreas espirituais, viu? Olha, então Paulo elogia os crentes de Corinto pela fé, conhecimento, palavra, amor, dedicação, mas ele não elogia na área da contribuição. Ele chama a atenção, olha, vocês também precisam se desenvolver nessa graça. Vocês estão muito retardados nessa área aí. Vocês estão muito raquíticos nessa área. E olha que vocês têm mais condições do que os crentes da Macedônia. Vocês têm mais condições. Vocês têm mais condições. Então, irmãos, vamos examinar a nossa vida nessa área também. Examine. Como é que você está nessa área? Está bom? Está mal? Mais ou menos? Pode melhorar? Veja isso, viu? Veja isso para que 2019 seja diferente de 2018. Amém? Presta atenção nisso. Presta atenção. 6º princípio, está anotando aí? 6º princípio. A contribuição deve ser de acordo ao que temos, ou com o que temos. Ou seja, a contribuição deve ser proporcional. Amém? Versículo 12. Versículo 12. Olha o que diz. Porque se há boa vontade, a oferta será aceita conforme o que a pessoa tem, e não segundo o que ela não tem. Deus não está pedindo o que você não tem, viu? Fique tranquilo. Deus não está pedindo o que você não tem. Deus está pedindo o que você tem. E Ele sabe que você tem, e você sabe que você tem. Você deve contribuir de acordo com a sua renda. Amém? A sua contribuição é proporcional à sua renda? Ou você poderia estar contribuindo mais? Pense aí. Pense aí. A sua contribuição é proporcional com a sua renda? Ou você poderia estar contribuindo mais? A gente tem que estar atento, viu? Sabe por quê? Uma vez eu li no livro o seguinte. Olha que coisa interessante. O autor dizendo: contribua de acordo com a sua renda, para que Deus não torne a sua renda de acordo com a sua contribuição. Pastor, eu não captei. Repita. Vou repetir. Presta atenção. Contribua de acordo com a sua renda, para que Deus não torne a sua renda de acordo com a sua contribuição. Pastor, eu não entendi, a ficha ainda não caiu. Vou repetir a terceira vez.
Agora você vai entender em nome de Jesus. Contribua de acordo com a sua renda, para que Deus não torne a sua renda de acordo com a sua contribuição. Quem quer que Deus aqui torne a sua renda de acordo com a sua contribuição? Levanta a mão. São uns 10 aqui, tá vendo? Peguei vocês agora. Vocês estão dizendo que a contribuição de vocês não está sendo de acordo com a renda, viu? Cuidado com isso. Depois não vem reclamar. Não vem reclamar. Porque, irmãos, isso aqui é verdade, viu? O que esse autor falou é verdade. É verdade. Contribuir proporcionalmente significa o quê? Quem tem mais, oferta mais. Quem tem menos, oferta menos. Amém? Ah, irmão, Deus é justo. Quem tem mais, oferta mais. Isso não é justiça? Quem tem menos, oferta menos. Dentro da proporção. Não está, me dê sua casa. Não está fazendo isso não. Eu não quero, entendeu? Deus está pedindo a proporção. Ele é justo, proporcional. Proporcional. Então examine a sua contribuição, veja se ela está sendo proporcional ou não está. Se não estiver, a partir de hoje você vai se consertar, em nome de Jesus. Amém? Agora os crentes da Macedônia, irmãos, a gente viu aí que eles foram além, né? Eles contribuíram além do que podiam. Quer dizer, eles ainda foram além. Eles não contribuíram na medida do que podiam. Eles contribuíram na medida do que não podiam. Por isso que eu quero me encontrar com esses crentes da Macedônia. Esses crentes, eles eram, né, notáveis. Olha, irmãos, eles não podiam ser muito bons na palavra. A gente não tem mais informações sobre os crentes da Macedônia. Eles podiam talvez não ser muito fortes na palavra, não sei. Mas eu sei que na oferta, na contribuição, eles eram os melhores. Amém? Aí o sétimo princípio está ligado a esse sexto. É o que eu falei. A nossa renda vai ser proporcional à nossa contribuição. E tem um versículo que apoia isso, sabia? Na Bíblia? 2 Coríntios 9,6. Um texto que apoia isso. 2 Coríntios 9,6. Que está escrito assim, ó, eu vou ler. Olha o que é que está escrito. E isto afirmo, Paulo está afirmando. E ele está falando aqui de contribuição. Ele diz assim: aquele que semeia pouco, também vai colher pouco. E o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Irmãos, Paulo aqui não está falando de plantação de banana não, viu? Nem de quiabo, nem de melancia. Ele está falando de oferta aqui, viu? O contexto aqui é oferta. Oferta. E ele está dizendo para nós: quem semeia pouco, vai o quê? Colher pouco. Então, né? Sua contribuição é pouco, Deus vai lhe dar pouco. Agora, quem semeia muito, o que é que acontece? Quem semeia com fartura, também colherá com... Quem quer colher com fartura aqui? Eu quero, amém. Quem quer? Tem uma parte aí que não quer não, né? Porque já viu um negócio aqui. Mas, olha, se você quer colher com fartura, semeie com fartura. Amém? Glória a Deus. Oitavo e último princípio. Quem contribui é abençoado por Deus. Versículo 11. 2 Coríntios 9:11. Vamos ler 2 Coríntios 9:11. Olha o que é que Paulo diz aqui. 9, versículo 11. Assim vocês serão enriquecidos. Olha o que é que Paulo está dizendo para os crentes de Corinto. Assim vocês também serão enriquecidos em tudo. Amém? Olha o que é que Paulo diz. Vocês da igreja de Corinto, vocês serão enriquecidos em tudo. Tudo é tudo, irmãos. Na vida espiritual, na vida emocional e na vida financeira. Paulo está fazendo uma declaração profética. Amém? Você lembra do que eu falei domingo passado? Declaração profética? Aqui tem uma, viu? Vocês serão enriquecidos em tudo,
para toda generosidade, a qual por meio de nós resulta em orações de gratidão a Deus. Amém? Os crentes da Macedônia foram abençoados, irmãos. Foram abençoados. Eles cresceram, se desenvolveram. E se nós fizermos o mesmo, seremos abençoados. Quem contribui é abençoado por Deus. Isso não sou eu que estou dizendo, irmãos. É a Bíblia que diz. É a Bíblia que diz. Aliás, tudo que eu estou dizendo aqui hoje, viu? É a Bíblia que está dizendo, viu? É a Bíblia que está dizendo. Não sou eu, mas é a Bíblia. E nós temos que ouvir o que a Bíblia diz. Temos que ouvir. Em qualquer assunto, nós temos que ouvir a Bíblia. Irmãos, eu tenho declarado aqui que o ano 2019 vai ser o ano da prosperidade. Amém? Você acredita que o ano 2019 vai ser o ano da prosperidade? Agora você sabia que isso depende mais da gente do que de Deus? Porque, irmão, Deus, Ele quer abençoar. Quer ou não quer? Oh, Deus quer que você fique aí na pendenga aí. Hein? Deus quer que você fique aí na pendenga? Não. Ele quer que você prospere em tudo. Mas, irmãos, existem leis, existem princípios na vida espiritual. E nós não podemos violar esses princípios e querer que Deus nos abençoe. Tem crente engraçado, viola os princípios de Deus e ainda quer a bênção de Deus na vida dele. Você é muito engraçadinho. Não vai. Não vai, irmão, não vai, não vai. Deus está dizendo nessa manhã, obedeça aos princípios e eu te abençoarei grandemente. Inclusive na área financeira. Ô, irmãos, é Deus que está falando. Eu não posso desfazer o que Deus já falou. Eu não posso aqui mentir para os irmãos, dizer, ei, todo mundo vai prosperar, vai sim, se seguir os princípios da palavra de Deus. Ou você quer semear banana e colher melancia? É assim? Não, irmão. Não é assim. Você tem que seguir os princípios. E não é só nessa área financeira não, viu, irmão? Por que é que muito crente não é abençoado em algumas áreas? Porque não segue os princípios de Deus. E a Bíblia está cheia de princípios. Tem gente que não lê a Bíblia com cuidado, viu? Lê a Bíblia observando as vírgulas, amém? Porque tem muita vírgula na Bíblia. Quando você vê uma vírgula, presta atenção. Pode ser que ali tenha o quê? Um princípio. Quando vocês lerem a palavra se, diga para quem está ao seu lado, se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos teus, obedecer, o meu Deus exaltará todas as nações. Pode parar, para aí. Começa o quê? Como é que começa? Se. Não, começa. Qual é a primeira se? Se. Diga para quem está ao seu lado, se. Às vezes a gente não gosta desse si, né? A gente preferiria não ter esse si nessa música. Não é verdade? Ah, para que si? Esse negócio de si atrapalha muito. Realmente, o si atrapalha. O si, se não fosse o si. Se eu fosse, se chutasse melhor a bola, se o juiz não roubasse, se... meu irmão. Que o si, né, não seja mais problema na sua vida, viu? Que você obedeça aos sis da Bíblia, viu? Siga os princípios e Deus vai te abençoar. Josué, você quer prosperar? Você quer prosperar, Josué? Quero, Senhor. Então, aí Deus começou a falar. Não vá nem para a direita, não vá para a esquerda, ande nos meus caminhos, medita na Bíblia dia e noite. Se você fizer isso, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Amém? O se.
Veja, você está pedindo uma coisa a Deus, né? Mas por que Deus não deu ainda? Veja se não tem um si aí no meio e você não está obedecendo ao si. Porque na hora que você obedecer, as portas vão se abrir. Amém? As janelas do céu vão se abrir. Glória a Jesus. Amém. O pastor Caio Fábio escreveu um livro há muitos anos atrás. A graça que poucos desejam. Aí, rapaz, eu peguei o livro assim, eu comprei o livro só por causa desse título. Aí eu fiquei pensando, escrever esse livro? Qual é a graça que um crente não vai desejar, rapaz? Existe alguma graça que um crente não deseja? Aí eu peguei o livro só por causa disso. Aí, irmão, quando eu peguei o livro e fui ler, a graça que ele estava falando era essa aqui. Porque ofertar é uma graça. Olha, ele atingiu o alvo, viu? A graça que poucos desejam. Mas eu sei que aqui nessa manhã, né, todos desejam essa graça. Amém? Então, né, você que deseja a graça de contribuir, fica de pé. Nós vamos orar. Todo mundo aqui deseja. Todo mundo aqui está doido para chegar a hora da oferta. Você vai pedir a Deus: Senhor, eu quero ser igual aos crentes da Macedônia. Amém? Eu quero ser igual àqueles irmãos. Com muita dificuldade eles contribuíram. Com muita tribulação eles contribuíram. E eu também quero, Pai, contribuir. Essa vai ser a sua oração. Se o seu bolso ainda é aquele bolso rebelde, resistente, você vai pedir que Deus faça uma obra na tua vida, viu? Para que o seu bolso também se converta. Teu coração. Irmão, isso é problema de coração, é de mudança de vida, né? Feche os seus olhos. Ore ao Senhor. Deus, eu quero ser um contribuinte, ofertante fiel. Quero te agradecer, Deus, por esse privilégio que o Senhor me dá de ofertar, de contribuir, Senhor. Sei que o Senhor não precisa do meu dinheiro, que o Senhor é dono de tudo, mas, Senhor, muito obrigado, porque eu sei que quando eu contribuo, é uma graça do Senhor na minha vida, é um favor que o Senhor está me fazendo. Deus, tira de mim a mesquinharia, tira de mim, Senhor. Eu não quero ser um crente mesquinho. Ó Deus, tira de mim também o medo de contribuir, porque eu sei que o Senhor vai suprir todas as minhas necessidades. Tira o medo, Senhor. Ó Deus, também me tira dos extremos, ó Pai. Eu não quero ser extremista nem de um lado nem de outro, mas eu quero ter a posição bíblica com relação a esse assunto. Me ajuda, Senhor, me fortalece. Ore ao Senhor. Esse assunto é muito sério, viu, irmão? Vocês nem imaginam como esse assunto é espiritual. Tem crente aqui achando que esse assunto não é espiritual, não. Mas esse assunto é muito espiritual, viu? É por isso que a Bíblia fala tanto de dinheiro. Você já viu? Você sabe, já viu que a Bíblia fala muito de dinheiro? Por quê? Porque dinheiro é assunto espiritual. E você está orando a Deus: Senhor, libera o meu coração nessa área, porque o meu coração ainda está fechado. Meu coração ainda tem dificuldades nessa área. Eu sou crente, Jesus, mas eu sinto dificuldade nessa área. Eu tenho resistência na contribuição. Eu não tenho. Ó Deus, me ajuda nessa área, me liberta disso. Me liberta, Senhor. Eu creio que Deus vai te libertar nessa manhã, viu, irmão? Pai querido, Pai de amor, nós queríamos ser como os crentes da Macedônia. Deus, nós amamos aqueles irmãos. Nós só vamos conhecê-los no céu. Mas, Senhor, nós amamos aqueles irmãos, porque apesar da grande tribulação e extrema pobreza, eles não se omitiram na contribuição. Deus, que nós não sejamos crentes omissos. Que assim como nós somos atuantes, ó Pai, em outras áreas da vida espiritual, nós também sejamos atuantes na área da contribuição. Nos ajuda, Senhor, a não sermos mesquinhos, a não termos uma visão, ó Deus, quadrada, fechada,
para essa questão tão importante na tua palavra. Eu creio, ó Pai, que esse ano é o ano da prosperidade. O Senhor quer fazer prosperar todos que estão aqui nessa manhã. Mas sabemos, ó Deus, que existem princípios na tua palavra, e nós não podemos passar por cima de princípios bíblicos. Ó Deus, o Senhor nos alertou nessa manhã. O Senhor nos chamou a atenção de que existem princípios a serem obedecidos nessa área. E nós vimos alguns nessa manhã. Deus nos ajuda a sermos fiéis a esses princípios. E cremos que o Senhor abrirá portas e janelas do céu. E haverá abundante colheita na sua vida. Você terá uma grande colheita. A sua vida será transformada quando você decidir ser fiel ao Senhor. Grande colheita haverá em abundância, para que você possa abençoar outras pessoas. Haverá grande colheita. Louvado seja o nome do Senhor. Nós declaramos isso nessa manhã, que haverá crescimento financeiro, crescimento em todas as áreas na vida dos que estão aqui nessa manhã. Nós declaramos isso baseados na palavra do Senhor, que também declara isso. Paulo declarou: vocês serão abençoados ricamente em todas as áreas. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, muito obrigado por essa manhã. Continua nos ajudando, continua nos abençoando, no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, amém, amém. Palmas para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Antes de sentar, fala com o seu irmão que está do seu lado. Ô meu irmão, Deus te abençoe. Deus te faça crescer em tudo. Aleluia.